Embora geral do livro do Apocalipse como propósito de auxiliar na memorização, oh glória. Panorama do Apocalipse. O primeiro versículo apresenta uma apresentação. O verso 2 e 3, as igrejas da Ásia. O verso 4, visão do trono. O verso 5 e 6, os 7 selos. O verso 7, os remidos do céu. O remido do céu. O versos 8 e 9, as 7 trombetas. O verso 10, o livro. O verso 11, as 2 testemunhas. O verso 12, a mulher e o dragão. O verso 13, as 2 bestas do mar e a besta da terra. Verso 14, colheita dos salvos. Verso 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus. Verso 17 e 18, a grande Babilônia. O verso 19, bordas do cordeiro. O verso 20, milênio e o juízo final. Verso 19, novos céus e novas terras. Verso 22, conclusão do livro. Amém? Amém. Agora vai para a terceira página. Quem pode me dizer os 3 primeiros na frente? Já virou a página para não dar uma pescada? Os 3 primeiros é o qual? Primeiro é a apresentação. Segundo. Terceiro. Todos eu vou fazer a pergunta até nós memorizar todinho, sem precisar ler. A visão é essa, é nós estudar para quando lhe perguntar, porque nem toda hora você vai dar com a Bíblia na mão. Nem toda hora você vai dizer, vou ter que abrir aqui para ler um texto. Não, o texto vai estar no teu coração, meu. Então, abre aí. Já está indo com a Bíblia aberta no livro de Apocalipse? Apocalipse primeiro. Todos acharam? Nós estudamos o verso primeiro, o verso. Tem alguém que tem uma caneta para lavar aqui? Não. Tem? Presta aí. O verso primeiro, o verso 2 e o verso 3. Então, nós. Não, tem que ser uma caneta para eu lavar. Aqui. Mas vamos ler aqui. A apresentação do primeiro capítulo é feita uma apresentação do livro, do autor, da propósito e destinais na mensagem. Então, é dividido em quantas páginas esse primeiro texto que a gente lê de cima, a parte B, a parte A? É dividido em 3 partes. Se você observar aí, eu separei aqui. No primeiro capítulo divide na apresentação do livro, do autor, que é João, e o destino ao qual esse livro vai ser enviado, que é para onde? Para as 7 igrejas da Ásia. Na onde a gente vamos começar a ler aqui no verso 4. Vamos ler.
destinação. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e das duas, duas, os 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono. Deixa eu pegar a mão. Então observamos que aqui apresenta Jesus em 3 aspectos. Qual o primeiro aspecto depois da graça e paz? Graça e paz seja convosco da parte daquele que era. Ele é. E da parte daquele que há de vir. E dos 7 anjos da igreja. Então, Jesus, ele era, ele é e ele será. Ele será para todo o sempre. Então, muitas vezes a gente diz, Jesus é o mesmo, aquele que veio à terra, ele não mudou. A diferença é que o ministério aconteceu em 3 cenários. Entre Deus, no Velho Testamento, Jesus veio no Novo Testamento não para abolir a lei, mas para quebrar alguns protocolos, porque se criou um sistema religioso. Mas observamos outra parte do texto. A Bíblia relata que Jesus, antes de ir, ele nos prometeu algo. Eu irei, mas enviarei um consolador. Por que ele está dizendo? Só quando eu for eu enviarei. Porque Jesus, irmão Manuel, ainda estava na terra. Então o Espírito Santo não poderia ocupar o lugar. Primeiramente você vê que João veio para preparar o lugar para Jesus. Mas quando Jesus entra em cena, João teve que sair. Então Jesus agora precisa sair para que o Espírito Santo desça. Mas ele deixou uma promessa para a igreja. Ele deixou uma promessa em Atos dos Apóstolos, ficar em Jerusalém, até que o alto venha. E a gente vê, se você puder abrir aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Deixa eu pegar aqui, eu vou expulsar aqui. Vai voltar a folha daqui, esse aqui é bom. Quem achou? Atos 1. Atos 1, 9 a 11. Quem pode ler aí para mim? Ocultando. Que é o 11. Observamos que primeiro Jesus faz uma promessa. Em Atos, se eu não me engano, começa no 6
Aí começa no 6, 7 e 8. Ele faz uma promessa, aí corre para o 9. Que vem que a gente ficasse em Jerusalém até que o alto viesse. Mas daqui a pouco ele precisava partir para que esse poder viesse. E a gente observamos que Jesus foi rejeitado aqui. A Bíblia diz o quê? Que ele veio para os seus e os seus fizeram o quê? Rejeitado. Quem era o seu? Quem era o povo de Jesus? Não, Jesus ele veio para um povo específico. Israel. E quem era Israel? Os hebreus. Os judeus. Jesus ele não veio para os gentios. Ele veio para um povo seu. Jesus era o quê? Judeu. Ele nasceu na onde? No meio de judeu. Então ele veio para os seus. Mas os seus fizeram o quê? O rejeitaram. É por isso que foi escrevido 4 evangelhos. E eu já falei sobre isso aqui. O primeiro evangelho foi escrito para quem? Evangelho de Mateus. Fala para mim. Os judeus. O evangelho de Marcos foi escrito para quem? Se os fariseus eram judeus. Os romanos. O evangelho de Lucas foi escrito para quem? Aos gregos. E o evangelho de João foi escrito para quem? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que salvasse. O que a Bíblia diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos que nele creem. Mas tem uma condição: só é salvo se crer. Todos que nele creem não pereçam, mas tenham o quê? A vida eterna. Irmão, a salvação ela tem uma condição. Ela não é de graça totalmente. Ela é de graça porque foi pela graça, favor não merecido. E qual é a condição, missionário, se ela não é de graça? Ela vai adquirir uma coisa sua: que você renuncie esse mundo, que você não faça a vontade da sua carne. E vou dizer uma coisa: não é fácil, é difícil. Mas uma coisa me deixa tranquilo, porque a própria palavra diz, se eu não me engano, em Mateus 25, verso 42, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então não tem argumento de quem está embriagado com o Espírito Santo cair em pecado. Agora, se você está embriagado com as imoralidades, não tem como dividir essa casa com o Espírito. Mas se você se preenche de Deus, você vai estar totalmente. Você observa que Jesus foi rejeitado, mas no céu ele foi recebido. O céu se abriu para Jesus quando a terra se fechou-se para ele. Os judeus até hoje não aceitaram Jesus. A Bíblia diz em Mateus 27 que os judeus, depois da morte de Jesus, Jesus estava sepultado, eles foram até Pilato e pediram para que colocasse soldados lá na porta, porque eles se lembraram que Jesus falou que no terceiro dia ia ressuscitar. Então qual era o medo deles? Qual era o medo deles? Eles sabiam, eles tinham certeza que era Jesus. Eles tinham certeza que aquele ali era o Criador. Eles viram os sinais.
Mas eles rejeitaram. Até hoje ele rejeita. Então eles fizeram o quê? Olha, manda soldados para lá. Mas de repente, os anjos vieram, abriram a porta do sepulcro, os soldados estavam lá. Abriram a porta do sepulcro, Jesus ressuscitou. Jesus, ele saiu daquele sepulcro, ele deixou um lenço lá. O significado desse lenço é a mesma coisa de você chegar em um restaurante. E se você gostar da comida, você volta lá, sim ou não? Se você gostar do preço. A comida é boa, não. Nós trabalhamos para comer mesmo. Porque se nós não desfrutar do que nós trabalhamos, comer bem hoje, amanhã alguém vai comer com o nosso dinheiro. Ou não? Então desfrute, meu filho. Pode de ser ganguinha. Eu não vou comprar esse biscoito aqui porque eu vou gastar. Meu filho, você está gastando uma alimentação para você. Então, muitas vezes, Marcelo, a gente não se alimenta espiritualmente porque não queremos gastar tempo. Aqui não está mandando me gastar os teus saldos bancários. Está mandando apenas você separar um tempo para se alimentar bem, para comer bem, para ter um alimento sólido. Para o quê? Para que você não rejeite ele na hora das perseguições. Para que você não abandone ele na hora das lutas, da dificuldade que há de vir sobre a igreja. Mas se nós não se alimentamos, nós fica o quê? E saco vazio para em pé? Por que saco vazio para minha vida? A Bíblia é galada dessa maneira: que o diabo, o demônio, quando ele sai de uma pessoa, ela é preenchida com o Espírito de Deus. Ela está cheia. Mas se ela não busca, se ela não ora, se ela não dedica tempo na palavra, se ela não tem aproximação com Jesus, com a palavra, para viver, então daqui a pouco ela começa a ficar vazia. Aí vai esvaziando. Aí a Bíblia relata que esse demônio, ele resolve dar uma passeada. E quando ele passeia, ele diz: rapaz, eu me lembrei daquela minha casa. Eu me lembrei da minha casa. Rapaz, é lá na Forquilha, eu vou dar uma passada por lá. Aí quando chega, lhe encontra na roda dos escarnecedores. Lhe encontra com uma casa vazia. Aí quando ele encontra com uma casa vazia, ele olha assim e diz: rapaz, essa casa está tão vazia que não cabe só eu, cabe mais 7 dentro. Então agora o que é que o diabo está dizendo? A tua casa não é casa só para mim, agora virou uma pousada de demônio. Por quê? Porque você resolveu não estar cheio só com o Marcelo, embriagado com a presença de Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite, e eu quero dizer para o diabo e para os seus demônios que estão rodeando: a igreja que busca, a igreja que ora, a igreja que se dedica, a igreja que medita na palavra, ela não tem brecha para o diabo, ela não tem brecha para os seus demônios caindo. Sabe por quê? Porque é mais forte o crente de joelho do que 1 milhão de demônios de pé, igreja. Sabe por quê? Porque ele está cheio de uma presença emanativa que era, que é e que é para todo o sempre. Aleluia! E ele está dizendo: eu estava com seus antepassados lá atrás, eu estou com você hoje e vou acompanhar a sua geração de 5 gerações em diante. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter os seus pecados, eu visitarei e sararei a terra. Sabe por quê? Porque você resolveu se dedicar ao Senhor. Vamos ler o texto aqui.
e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Vamos ler aqui o verso 5. Não, é Apocalipse. É. Deixa eu ler o texto aqui de igual. Olha o que vai dizer em 1 e 2 João, capítulo 1 ao 3. Por amor da verdade que está em nós, e para sempre está conosco, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Aleluia! Aleluia! Aí Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14 vai dizer: estão diante de Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: ó Deus de vossos pais, me envia a vós, o Deus de vossos pais me envia a vós, de diante qual é o seu nome, e lhe diz. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Diz mais assim: direi aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Ele está dizendo: eu sou, te enviou. Faraó vai se levantar, o povo de Israel não vai acreditar, Moisés, mas disse: o eu sou está com você. Eu digo para você, igreja, o eu sou está com a igreja. Aleluia. Vou pedir que você anote do ladinho aí. 2 João 1 ao 3. E Êxodo 3, do 13 ao 14. Para depois você meditar diante dos textos de Apocalipse. Aí Apocalipse 1:8. 8 e 11. Deixa eu ler para você. Eu sou o Alfa. Escuta, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, Todo-Poderoso. Aí o 11 vai dizer: quem diz eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmina, e a Pérgamos, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, a gente observamos que ele sempre está se declarando: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o derradeiro, e eu também estou no fim, igreja. Nós estamos na parte do 5, é? Deixa eu ver aqui. Meu livro foi o último. Vamos ler o 5 aqui. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Agora vem cá, escuta isso aqui: o primogênito dentre os mortos, o princípio dos reis da terra. Escuta isso aqui. Por que Jesus, ele é o primogênito de Deus? Escuta isso aqui. O que significa primogênito? Quem pode me falar? O primeiro de quê? Mas ele é o primeiro de quê? Ele completa. Não. Primogênito é o primeiro de quê? O primeiro de muitos.
primo. E unigênito. Então olha a diferença. Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não pereçam. Mas quando Jesus morre, ele agora vira primogênito. Para eu, como era único. Mas ele morreu para quê? Para que, Mateus vai dizer bem assim, que Jesus, Mateus, Lucas também vai falar em Marcos, Jesus foi abandonado por o próprio Pai. Você já imaginou ser abandonado pelo próprio Pai? Dói. Dói ou não dói? Machuca. Imagina ser desamparado e o seu pai não falar mais com você. Aí é que tá. E Jesus, ele fala Elohim, Elohim, que quer dizer Deus meu. Por quê? Olha lá a pergunta de Jesus. Por que me desamparas? Por que Jesus? Deus desamparou Jesus num momento tão doloroso para ele. Isso é uma pergunta que puder me responder. Pelo quê? Olha, eu vou falar com o profeta. Pelo quê? Pelos pecados da humanidade. Pelo meu e o seu pecado, Jesus foi abandonado na cruz. O seu pai ficou em silêncio. O que era que Deus estava dizendo? Eu não sou confiante com o pecado. Se lembra que Jesus lá no Getsemane, ele orou por 3 vezes: Senhor, se for possível, passa de mim. Ele sabia o que ia pegar. Mas se não for, não seja feito a minha vontade, mas segundo a tua vontade. E Deus ele disse: vai ser a minha vontade mesmo. Você foi para ir para cumprir. Querido, o capítulo 6 de Isaías, o que é que vai dizer? No ano que morreu o rei Osias, eu vi no alto subindo o trono, ele estava lá no trono. Agora eu quero dizer algo para você. Se você puder abrir aí Isaías, sai para aí. Esse texto eu quero ler com você. Isaías capítulo 6. Eu já passei já todo. Todos acharam? Quer dizer? Espera aí. Olha, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e subindo trono, e a cauda, né, do seu manto encheu o templo. Aí vamos lá, escuta isso aqui. No ano que morreu o rei Osias, eu vi do alto subir o trono. Está falando do trono no céu, não é na terra. Ele assentado. Agora eu quero dizer algo para vocês aqui nessa noite. Irmão, nos Estados Unidos passa presidente, entra governadores, sai governadores. No Brasil, entra presidente, sai presidente, morre presidente, nasce presidente. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nós passa por desafio, nós passa por pandemia, nós passa por afronta, mas uma coisa eu quero te dizer: nunca o trono ficou desocupado, porque ainda que nós passemos por dificuldade, o Senhor está sentado no trono, dizendo: aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz para a igreja. E ele não abandona seus filhos.
Está doendo, mas Ele não te abandona. está machucando, mas Ele não te abandona. Escuta, quem pode ler o 2 para mim? Serafim, deixa eu ler. Serafins estava por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Peraí, não está cheio com a glória dos reis, dos príncipes, dos governantes, não. A terra, irmão Manuel, está cheia da glória de Deus. Peraí, na onde é que ele está, Rebeca? No céu. Mas na onde é que a glória dele está? Na terra. Aleluia, irmão. Vamos lá. Peraí. Quem é que está adorando ele? Os serafins, sendo santo, santo, santo é o Senhor, aquele que é, aquele que será, aquele que sempre foi o Rei da Glória, o Alfa, o Ômega, o primeiro, o derradeiro, o que está no final, aquele que vai cair na nuvem para buscar a sua igreja. Vamos aqui ler o 4, né? É o 4? É. Quem pode ler para mim o 4? Quando fala que a casa se enchia com um cheiro de fumaça, você sabia que a sua oração ela não chega a Deus com a sua voz, ela chega como uma fumaça. Essa fumaça sai da sua boca, ela vai subindo. Antigamente o sacerdote ele tinha que trazer o seu sacrifício, queimar, essa fumaça subia e chegava até lá. Se quando chegasse ele achasse a sua oferta boa, ele falava com o sacerdote falava com você. Mas agora, quando Jesus morre, o véu do templo se rasgou. O que é que ele estava dizendo? Agora eu sou mediador entre Deus e o homem. Então você ora em meu nome, eu falo com o Pai e é concedido. E a sua oração, ela sobe como uma fumaça. Você sabe por quê? Muitas vezes você está orando, quando gasta tempo na oração, dá medo. É nesse momento que a fumaça vai sair da sua boca. E ela está rompendo principados, potestades. E eles querem o quê? Impedir que ela chegue até Deus. Mas eu quero dizer nessa noite, igreja, continua perseverando, porque aqui está dizendo, clamava, continua clamando, porque a tua oração tem chegado até Deus e Deus vai trazer resposta. O verso 5. Então disse, ai de mim, olha, isso aqui é muito tremendo, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmão, isso aqui vai doer, mas vai curar. Você lembra que Isaías, ele foi profetizar que o rei Osias ia morrer? Ezequias, né? Espera aí. Mas agora nós estamos no começo do livro de Isaías. Então
Então Isaías teve um momento que na vida dele profetizou. Mas quando o rei Uzias estava vivo, talvez ele retia Isaías de algo, ao ponto quando o rei Uzias morre, Isaías agora ele fala algo muito interessante. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Isto é um profeta. Querido, quantos profetas tem hoje? Que tem lábios impuros. Eu vou te ensinar algo nessa noite, para não acontecer com você. Você sabia que o hábito que você tem dentro da sua casa pode acontecer quando você estiver pregando, você soltar algumas? Se você gosta de chamar uns palavrãozinhos, cuidado, vai ter um momento que você vai esquecer e você vai estar lá em cima. Daqui a pouco você está, filha boa. Você está vendo a situação? Aí Deus vai dizer, lábios impuros. Aí o que é que a Bíblia diz em Marcos? O meu povo me honra com os lábios. Então está dizendo o quê? O meu povo tem palavras bonitas nos lábios, mas o que está no coração é impuro. Isaías está dizendo, ai de mim, os meus lábios estão impuros. E ainda mais ele está dizendo, e agora estou habitando no meio de um povo impuro. O povo que eu estou andando, eles sussurram. O povo que eu estou andando, eles não edificam. O povo que eu estou andando, eu não vejo mudança, eu só vejo impureza neles. E ele está dizendo, ai de mim. Ele não está dizendo ai do povo. Ele está fazendo o quê? Uma alta análise. Ai de mim. Vamos lá aqui. Mas ele fez o que aqui? Uma confissão. Ele confessou que os lábios dele eram impuros. Agora olha o que o texto 6 vai dizer. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenas, é uma tena. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis aqui. E disse, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expirou o teu pecado. Aí agora, você observa 3 pontos. O anjo veio, ele tocou na boca. Por que ele tocou na boca? Porque Isaías declarou que o erro dele estava na onda. Sabe por que Deus ele não tem curado algumas pessoas em algumas áreas da sua vida? Porque ele confessa A e B, mas não confessa na onde está o erro da vida dele. Ele não pede, Deus, me cura que eu sou bravo demais. Mas só diz, Deus, me dá sabedoria. Aí Deus te dá problema para tu resolver, filhão. Vai na raiz do teu problema. Fala para Deus, conversa com Deus. Deus quer te ouvir. Deus ele quer ver a sinceridade que está no teu coração. Isaías disse, olha Deus, o meu problema está na boca. Eu não vou dizer que meu problema está no coração. Eu não vou dizer que meu problema está nas pernas. Eu não vou dizer que meu problema está no cabelo. Eu não vou dizer que meu problema está nos braços. Eu não vou dizer que meu problema está no rim. Não está nos meus lábios, Senhor. Mas sabe o
qual é o problema, irmão? Nós mesmos ao Senhor. Nós mesmos para Deus. Como se Ele não soubesse. Quando a gente não confessa, Rebeca, a gente está mentindo. E quando a gente não conversa, você mais além. A gente está dizendo, eu não quero ser mudado. No começo da sua oração, eu sei que é uma intimidade. Como você começa a sua oração? Pedindo. Pedindo o quê? Isso é uma coisa. Irmão, aprenda uma coisa. Os primeiros 5 minutos da tua oração, gasta tempo pedindo perdão a Deus por todas as tuas falhas. Para que Ele entenda que o teu coração está voltado para Ele. Isaías está dizendo, meus lábios estão puros. O que é que Isaías está dizendo? Eu não vou mais prosseguir fazendo a sua obra do jeito que eu estou. Não adianta, Senhor, eu agora escrever sobre o Senhor. Nós estamos falando do maior profeta messiânico. Nós estamos falando da mini Bíblia. É um livro que tem 60 capítulos, é a mini Bíblia. É o livro maior que tem dentro das Escrituras, irmão. Escrita. A gente olha para Salmo de 150 versículos, poemas, mas ele não tem a quantidade de leitura que tem em Isaías. Isaías está dizendo, me deram uma responsabilidade muito grande de escrever sobre aquele que vai vir. Aquele que João falou, eis que vem o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ao qual eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, eu não sou digno de te batizar. E Jesus olhou para ele e disse, João, deixa por agora, porque eu não quero saber se tu é ou se tu não é. Nós precisamos cumprir o que o meu Pai nos mandou cumprir. Gasta tempo confessando a Deus. Eu vou te falar outro segredo. Sabe, a oração sua e minha, menos ouvidas por Deus, o que pode me dizer aqui? Quando a gente ora por nós somos a última pessoa. É no finalzinho da oração que você vai orar a seu favor. É no final. No começo você vai pedir perdão pelos seus pecados. No final você vai dizer, Deus, dá sabedoria, Deus. Dá-me entendimento, dá-me graça para prosseguir, ó Deus. Senhor, sou assim, mas estou aqui pela sua graça. Agora, por que, missionário, a oração menos ouvida é quando eu oro por mim? Porque muitas vezes nós somos orgulhosos, nós só pedimos, me dá. Mas eu digo para você, mas é a oração mais perfeita. É quando você ora por Rebeca, é quando você ora por Minha, é quando você ora por Marcelo, é quando você ora por irmão Manuel, é quando você ora pelo menino afastado da igreja, é quando você ora pelo prostituto, é quando você ora pelo matador, é quando você ora por uma pessoa que está no presídio, uma pessoa que está no hospital. Porque, missionário, o Espírito Santo de Deus, ele agora ora por você, ele intercede a Deus por você. E quando você ora pelos de Deus, e Deus diz, eu cuido de você, igreja. Não é melhor você orar por você, ou o Espírito Santo de Deus interceder por você? Porque a Bíblia diz que ele é o nosso intercessor. E quando você está aqui, olha, o Senhor tem misericórdia de fulano. O Espírito está dizendo, rapaz, o camarada poderia estar orando por ele, mas ele deixou a sua vida de oração para entregar a vida de fulano. Imagina daqui a pouco você, aquele cara que era bravo
comprava uma briga com qualquer coisa. Daqui a pouco você está orando pelos seus adversários, aqueles que te apontam, aqueles que te machucam, e Deus olha e diz: rapaz, quem era esse camarada? Não poderia ver nem o risco da faca, já estava batendo no vento, mas agora ele está orando pelos seus agressores, ele está orando por aqueles que se apontou, ele está orando por aqueles que trouxeram prejuízo para a sua vida. Rapaz, Senhor, eu preciso interceder por essa criatura, eu preciso interceder por esse filho amado, igreja. Você viu a importância de você orar por outra pessoa? Olha aqui rapidinho, nós vamos voltar lá. Tem 3 textos e eu tenho só 10 minutinhos. Eu estava no qual mesmo? O 7 foi. Vai para o 8, é só o 8 agora. Depois de ouvir a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de enviar? E aqui, eita glória. E quem há de ir por nós? Então disse eu, está falando Isaías, então disse eu: envia-me aqui, eis-me aqui, envia a mim. Olha, até a brasa pegar na boca dele. Você viu ele abrir na boca para dizer enviado? Até Deus, Marcelo, no verso 7, no finalzinho, expiando os seus pecados, você ouviu ele dizer: Senhor, esse aqui, você precisa ser curado. Agora você viu que o texto está dizendo: a quem enviamos por nós? O que é que está? 2 sentidos tem aqui. Tem 2 envios, irmão, aqui nesse lugar. Que 2 envios é esse? Você pode me dizer um? Irmão, dá pra... Pode falar. Deixa eu baixar aqui. Nós estamos aqui para aprender. Tem 2 envios. Quem pode me dizer um? Não. 2 pessoas vai ser enviada aqui. Um é Isaías. Qual é a outra? Moisés já morreu aqui, tá? Muito tempo. Quem é a outra pessoa? Porque Deus enviou o seu Filho amado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Agora imagina, lá em cima, Abraão se apresentando: Senhor, estou pronto para descer lá embaixo, para semear. Ô Abraão, tu me disse. Não tem pecado. Aí vem Moisés: Senhor, sou o maior líder de Israel. Toques! Ô Moisés, tu assassinaste. Vaza. Agora Davi, o homem segundo o coração de Deus. Rapaz, agora eu vou lá. Ô Davi, tu adulterasse, fornicasse e ainda matasse. Vaza também. Aí Isaac: não, agora eu? Ô Isaac, tu pegou a mesma mania do teu pai. Tu mentiu também. Imagina as pessoas se desanimando. Imagina João escrevendo isso e desanimando. Rapaz, não tem ninguém que possa romper o 7º selo. Aí daqui a pouco João começa a chorar, as lágrimas de João começam a descer. Aí daqui a pouco se levanta um ancião do trono de João: acalma, para de chorar, foi achado o que pode desatar o 7º selo. Acalma, João. Quem é? O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele pode desatar o selo, ele pode mudar a história, ele pode salvar a igreja, ele vai se entregar por expiação, João,
Isaías vai ser enviado para escrever sobre o Messias. Ele está dizendo: envia ali, Senhor, esse daqui. Aí imagino Jesus agora chegando diante do trono do Pai, dizendo: Senhor, Moisés não pôde, Jeremias não pôde, Ezequiel não pôde, Isaac não. Eu estou falando dos elites, os homens que foram top, Marcelo, os homens que os fariseus colocaram como referência para como Jesus fosse um deles. E é Elias. Rapaz, Elias não pôde, Eliseu não pôde, Jeremias não pôde, Ezequiel não pôde, Daniel não pôde, rapaz, Moisés não pôde, Josué não pôde. Oh Senhor, daqui a pouco Jesus diz: Senhor, envia-me. Aí Deus olhou: tem certeza, meu filho? Envia-me, sem mácula, sem pecado. Deixa eu ir lá, deixa eu cumprir a tua obra lá embaixo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a igreja, aqueles que estavam perdidos. Imagina o pai dizendo: rapaz, tem certeza? Tenho certeza, tu vai ler por mesmo, porque não tem outra opção. O pecado entrou no mundo, e deixa eu dizer, só tinha uma maneira de tirar o pecado. Qual é a única maneira de tirar o pecado? Do novo, vamos voltar um pouco para o Velho Testamento. Não. Antes do Velho Testamento não era dessa forma. Só que um jeito. Se lembra de Adão e Eva? Esse pecado? Sim ou não? Através da fruta? Você acha que foi? Através da fé. Não. Eles pecaram através da desobediência. Eles desobedeceram a Deus por lá e comer. Se não fosse a fruta, ia ser outra coisa. Ou não? Despertou uma curiosidade. É bem? E Deus tinha falado certamente que morrerá. Eles tinham certeza do que podia acontecer. Mas a curiosidade e a desobediência foi maior. Mas de repente Deus se apresenta no jardim do Éden. Ao pôr do sol. Adão! 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 Aí a Bíblia diz que Adão estava lá. Vai aparecer, né? Adão! Senhor, eu ouvi a tua voz, mas eu não me apresentei porque eu estava nu. Aí Deus faz outra pergunta: e quem me disse que tu estava nu? Aí Deus vai de novo: tu comesse da árvore que eu disse que não comesse? Eita. Deus está dizendo: Adão, tu desobedecesse, tu mexesse na onde não devia mexer. O que é que aconteceu agora? Qual era a intimidade? Adão, Eva e Deus era uma só. Por quê? Adão e Eva eram uma só carne. Quando Deus chamava Adão, Adão, está aqui, o casal está junto. Se eu chamasse Adão, os dois tinham que vir. Eram os dois que eram Adão. Até então Eva não tinha nome. Era a mulher. Você está vendo, você viu o texto lá dizendo: Eva comeu do fruto? A mulher comeu do fruto. Quando Deus chamava Adão, mas daqui a pouco se apresenta diante de Deus, diz que está nu, diz que está sujo, e Deus olha e diz: quem te mostra, meu filho, essa situação? Com esse, mexesse na onde devia, desobedecesse. Mas tem uma consequência. A morte de Adão trouxe duas consequências. Primeiro, para nós, fala comigo, para nós. O que é que. Abra aí Romanos, rapidinho. Romanos capítulo 5.
5,12, quem pode ler? Ou eu leio aqui, mas fique com ele aberto aí. E guarde. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Duas consequências: o pecado e a morte. Mas espera aí, até aí está tudo bem, mas ele pecou. Alguém tinha que morrer para cobrir o seu pecado. Aí ele causa uma consequência na onde, irmã Nativa, no mundo animal. O primeiro animal precisa morrer para cobrir a nudez de Adão. Aí de lá segue animais que precisam ser mortos, animais que precisam morrer. Por que é que Jesus se revela como um cordeiro? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente para morrer, para que eu e você esteja aqui nessa noite. E esse cordeiro, corre lá para o livro de Apocalipse, nós vamos só ler. Abriu? E nos fez rei e sacerdotes para Deus, o seu Pai, e a ele seja glória, poder para todo o sempre. Olha, irmão, desculpa uma coisa. Se eu e você estamos aqui, não é por critério nosso, não é porque você é forte, Marcelo, mas é porque Jesus falou uma coisa através da vida de Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu queria tentar imaginar hoje um homem sem Deus. Eu não consigo imaginar mais. Eu não consigo olhar esse vazio mais que existia. De você olhar para os cantos, não ver solução em nada. De você tentar buscar de um lado e não conseguir nada. De você tentar buscar em outro e nada. De você tentar conversar com as pessoas não me compreender. Mas é interessante que quando você fecha a porta do quarto e ora a esse Deus, ele te compreende. Amém. Você consegue compreender a mente de Jajari? Consegue abrir mão com ela? Vocês concordam em tudo? Vocês são mentes opostos. É o positivo e o negativo. Agora deixa eu dizer, se fosse positivo, ia dar certo? Ia gerar energia, irmão? Se fosse negativo, ia gerar alguma coisa? Deus, ele faz as coisas perfeitas. E Isaías é levantado para começar a profetizar o Cristo. E João, no Novo Testamento, é levantado para preparar o caminho. Isaías falou: a voz do que clama no deserto virá primeiro para preparar o caminho daquele que vem, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que a Bíblia vai falar em Mateus 17, se eu não me engano, que o céu se abriu e o Pai gritou do lado alto: eis o meu filho amado, aquele a quem eu me compadeço. Ele declarou publicamente após João batizar Jesus, Mateus 3,17, irmão. Ele declarou publicamente, e daqui a pouco, quando Jesus é batizado, é levado ao deserto para ser tentado pelo Espírito Santo. Ele não é levado por qualquer um, mas ele disse: olha, a primeira prova de fogo tua, Jesus, vai ser contra o próprio Satanás.
A tua prova de fogo, querido, é se manter de pé. A tua prova de fogo é continuar crendo no Jesus Todo-Poderoso. Vamos ver esse dois textos aqui para a gente finalizar. E eis que vem com as nuvens. Se lembra lá de Atos? Ele foi com as nuvens, mas ele está dizendo: e eis que veio com as nuvens, e todos os olhos o verá, até os mesmos que ultrapassaram. Ele está dizendo: até aqueles que me condenaram vão me ver, e todas as tribos da terra se levantarão sobre eles. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Igreja, todos os olhos o verão, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Não adianta a gente espernear, porque você e eu, a Bíblia diz em Coríntios capítulo 5, todos estarão diante do tribunal de Deus. Todos confessarão que Ele é o Senhor. Aí a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, toda língua confessará, todo joelho se provará, aleluia, nação, tribo, reinos, todos vão confessar que Ele é o Senhor. Aleluia, igreja. Isso que a igreja Glória a fala. Deus, aleluia. Você observa, irmão, que a gente só leu até o 7, até o 8, por isso. A apresentação aqui, você observa que o texto fala da a primeira apresentação de Jesus Cristo. Eu precisei voltar um pouco para te apresentar como Jesus foi enviado, como iniciou o envio de Jesus, como ele lá no céu de Manuel foi procurado pessoas que não foi apta para estar aqui. Como foi olhado para as pessoas e se encontrou pessoas que estavam profetizando e agora está dizendo: eu estou com lábios impuros. E para eu escrever sobre Jesus, eu falar desse Jesus, Marcelo, eu não posso estar com lábios impuros. Senhor, Isaías, aí ele vai ser mais profundo, ele confessa pecado com força. Eu ando com pessoas impuras. Eu estou no meio de um povo impuro. O que ele estava dizendo? Eu posso até estar profetizando, mas no outro dia eu estou andando no mar. Senhor, eu posso até estar profetizando, mas no outro dia eu estou na praça pública, falando da vida dos outros. Senhor, eu não estou apto a escrever sobre esse Todo-Poderoso. Agora olha, porque Isaías está falando isso porque está dizendo: é o Cordeiro que tira o pecado. Aí Isaías está dizendo: eu não posso escrever que tem pecado, porque eu tenho pecado. Mas Senhor, eu estou confessando, limpa. E a brasa é queimada. O pecado, Marcelo, é perdoado. Isaías diz: agora sim, Senhor, envia-me. E lá no céu, Samuel está dizendo também: envia-me. Aí agora está tendo dois envios. Aí nós pegamos um texto que é ligado na terra, é ligado no céu. Agora está sendo ligado o envio de Isaías. E agora está sendo ligado o envio do Cristo que vai vir no ventre de Maria. A agraciada, a escolhida, a que foi gerado pelo Espírito Santo, que ainda não tinha se deitado, vomitado com seu esposo José, e agora ele está dizendo: esse daí. Aí a Bíblia vai dizer que Maria vai ter um encontro com Isabel, a esposa de Zacarias, e o Espírito que está sobre Maria e enche João Batista ainda no ventre. O primeiro encontro da voz do que clama no deserto foi dentro do ventre com o Cordeiro de Deus. Testifica. Aí 30 anos depois, fala comigo, 30 anos depois, João vê ele. Aí diz: olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Eu batizo com água, mas esse aí
batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aí André, e acredito que mais outro discípulo começaram a ver isso. Aí agora João diz, e esse é o Cordeiro de Deus que tira pecado. Imagina os discípulos de João dizendo, João, até agora nós estávamos contigo e tu não tira pecado, cara. Nós se batizou e tu não tira pecado. João, e esse tira. João, tu só batiza com ela, esse batiza com o Espírito. João, por que tu não disse logo? É esse aí, meu Deus, que segue ele. Porque é ele que tem o poder, é ele que tem a majestade. Não é missionário que tem poder, não é diácono, não é pastor, não é o povo, mas é aquele povo que ora. O poder vem do céu, ele enche a igreja, ele transforma a igreja, aleluia. Glória a Deus. Porque ele é e sempre será o primeiro, aleluia. Ele está no início, ele está no meio e ele está no fim da tua história. Aleluia. Fecha teus olhos, igreja. Deus, em nome do Senhor Jesus, nessa noite aprendemos de Ti que o Senhor está no começo da história, que o Senhor está no meio da história e que o Senhor está no final da história, Pai. Senhor, entendemos que o Senhor, no primeiro capítulo de Apocalipse, o Senhor se apresenta. Senhor, no meio, o Senhor levanta para a grande peleja do Armagedon. E no final, meu Deus, o Senhor daria da árvore da vida que foi negada no jardim para Adão, para aqueles que estão diante de Ti, para aqueles que perseveraram, para aqueles que ouviram, para aqueles que guardaram. Senhor, observamos dois envios, o envio de Isaías e o envio do Cristo, Senhor. Ah, Senhor, envia. Oh, Senhor, percebemos que lá no céu tinha pessoas que estavam não aptas a vir. Mas observamos que embaixo tinha uma pessoa que não estava apta a ser enviado. Mas ele disse, Senhor, perdoa-me. Senhor, eu sou impuro. E o Senhor purificou, e o Cristo veio, e o Cristo pagou pelo pecado de Isaías, e o Cristo pagou pelo meu pecado, e o Cristo pagou pelo seu pecado, e o Cristo, ele morreu, ele expirou, ele se entregou, para que eu e você esteja aqui, igreja. Amado Deus, que a gente possa entender, interpretar a sua palavra, não como a gente queira, mas como ela é, Senhor, porque o Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é o primeiro, o Senhor é o fim. Diz o Senhor que era, que é, que vinha e que vem, e o Todo-Poderoso que está no meio da sua igreja, o Todo-Poderoso que caminha para livrar a igreja, o Todo-Poderoso que caminha para abrir as portas para a igreja, o Todo-Poderoso que está no meio dizendo, conheço as tuas obras, o Todo-Poderoso que está no meio dizendo, eu sou a fiel testemunha, o Todo-Poderoso que está no meio dizendo, eu tenho a espada que sai da minha boca, o Todo-Poderoso, igreja, ele está no meio dessa igreja, ele está no meio desse povo. Pai, que esse povo que te clama pelo teu nome, que estão aqui nesta noite te adorando, possa, Senhor, viver a sua palavra, que a gente possa, Senhor, ter clareza mais e mais, que a gente venha viver mais e mais esse panorama para aprender que o Senhor é e sempre será para todos sempre. A igreja pode dizer amém? Amém. Pai, leva cada um em paz, derrama uma graça de sabedoria, de entendimento, de discernimento. Senhor, abre os olhos daqueles que estão com os olhos fechados. Abre, Senhor, os ouvidos daqueles que estão com os ouvidos tampados. Senhor, abre o coração daqueles que estão com o coração endurecido, ó Deus. Porque a sua palavra penetrará no seu coração e eles não pecarão contra ti, Senhor. Se os seus olhos, Senhor, estiver cheio da sua palavra, Senhor, todo o seu corpo vai bem, Senhor. Se os seus ouvidos, Senhor, ouvem a sua palavra, Senhor, a fé vem pelo ouvir e o ouvir daquele que crê, ó Deus. Pai, aqui te entregamos, Senhor,
Senhor, despede cada um em paz e que o seu nome venha ser glorificado e exaltado hoje para todos sempre. A igreja diz amém. Quantos entenderam a mensagem de hoje? Nós podemos dar melhor. A igreja pode dizer amém.